Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos ter a nossa aula assíncrona gravada referente ao dia 28/10. E o tema de hoje a gente vai abordar um pouco o uso de espécies nativas e também estratégias de restauração. De certa maneira, vou discutir um pouco algo que a gente já vem comentando desde o início do nosso semestre, né? Que é um pouco a estratégia de conservação pelo uso de espécies e posteriormente, usando a araucária como exemplo, né, algo que a gente já mencionou bastante nas aulas, e por fim, tentar conectar isso com estratégias de restauração. Então vamos tentando costurar, de certa maneira, alguns temas que já vêm sendo discutidos ao longo do semestre na disciplina. Bom, como eu mencionei, eu vou usar o exemplo da araucária para discutir um pouquinho essa questão de conservação pelo uso, depois falar um pouquinho de outras espécies e, por fim, a restauração. No caso da araucária, a araucária angustifolia, uma espécie que tinha ampla ocorrência aqui nos três estados do sul, né, associado à floresta ombrófila mista, e essa região, tanto de ocorrência da araucária quanto da própria Mata Atlântica, né, no Brasil, ela sofreu uma intensa fragmentação, especialmente nos últimos 100 anos. A gente pode dizer que isso foi acelerado, esse processo foi bastante acelerado, né? E hoje a gente tem aí na faixa de 7% de remanescentes florestais da Mata Atlântica no Brasil, em torno de 3% de floresta ombrófila mista. E se a gente pegar o estado de Santa Catarina especificamente, aí a condição de fragmentação ela não é tão grave quanto na Mata Atlântica em geral no Brasil, né? Está em torno de 25% pelos dados do Inventário Florístico Florestal. A gente vê essas manchas mais verdes, né, no estado de Santa Catarina, especialmente em toda essa área que é bastante declivosa aqui da Serra Geral, onde predomina o verde mais claro é a floresta ombrófila densa, e essas regiões mais escuras aqui, a floresta ombrófila mista, né, os poucos remanescentes de floresta ombrófila mista que a gente já tem. Bom, como a gente já discutiu em algum momento, tudo isso é consequência de um processo de muito tempo de exploração, uso de recursos florestais, de conversão de áreas para outros usos da terra, e aí especialmente agricultura, pecuária, silvicultura, e em algumas situações, principalmente nas regiões litorâneas, na conversão de áreas para espaços urbanos industriais, né? Então, uma consequência da forma como as relações humanas se estabeleceram nesse território, especialmente em relação aos recursos florestais nativos. Como consequência disso, a gente teve, né, um arcabouço legal aí que buscou frear um pouco essa, essa supressão da vegetação e essa conversão de áreas. E hoje a gente vive um contexto onde a gente tem uma certa dicotomia, uma certa controvérsia de opiniões entre a sociedade em geral, que vê nesses poucos fragmentos um alerta e tem um certo desejo de conservar esses remanescentes florestais, né? Por outro lado, os proprietários de terra onde esses remanescentes florestais estão inseridos, eles muitas vezes veem nessa conservação ou nessa demanda de legislação por conservação uma restrição à possibilidade deles de atender suas necessidades, e aí as necessidades basicamente econômicas, né, de manutenção, de retorno econômico dentro dessas áreas que pertencem a eles, das propriedades agrícolas deles, né? E especialmente no caso da araucária, essa diferença de opiniões e até essas dicotomias, aí elas parecem se acerbar mais ainda por ela ser uma espécie que está na lista de
das ameaçadas de extinção, né? Por ela, de certa maneira, ter um potencial econômico madeireiro muito forte, então, consequentemente, uma demanda muito forte, e por ela ocorrer na região que hoje, né, é a região preferencial da expansão da soja no Brasil, né? Então, se a gente pensar tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as áreas onde predominam as lavouras de soja e milho, mas principalmente a soja, que teve um aumento de valor muito grande nas últimas décadas, ela é predominantemente nessas regiões de Planalto, nas regiões mais altas associadas à floresta umbrófila mista. Bom, de toda forma, vocês lembram que a gente já discutiu um pouco também essa questão relacionada à araucária na paisagem e como a intervenção humana ao longo do tempo, de certa maneira, moldou essas paisagens, né? Então, desde aquela situação onde a gente tem uma floresta um pouco mais conservada, aqui em destaque uma planta de erva mate, e aí nessa situação, basicamente coleta de um produto florestal não madeireiro, no caso a erva mate, né? Então a gente tem uma floresta umbrófila mista com uma estrutura florestal mantida, em que a gente tem pouca intervenção, né, na paisagem, né, como essa situação aqui. Por outro lado, a gente tem outras situações, né, o Maurício já inclusive detalhou bastante em outra aula, que são as caívas, né? As caívas, então você obviamente tem ainda uma estrutura florestal mantida, né? É uma floresta que já tem uma interferência humana bem mais consolidada em vários aspectos, né? Então você tem supressão de indivíduos, você tem manejo, você tem poda, você tem introdução do gado. Então você tem uma grande gama de intervenções antrópicas nessa paisagem, né? Que geram essas áreas de caívas típicas aí, especialmente do Planalto Norte catarinense, né? Ou sudoeste também do Paraná, onde é mais comumente chamado de faxinais, né? E a gente tem situações em que a floresta de araucária ela foi suprimida, então houve uma conversão, que pode ser uma conversão para pecuária, pode ser uma conversão para agricultura, né? E aí podem, a partir dessa conversão, gerar diferentes paisagens, né? Principalmente se o processo de sucessão secundária, o processo de regeneração, lembrem-se dessa aula lá, né? Já tiver ocorrido ou está ocorrendo, então a gente vai ter fisionomias de floresta umbrófila mista distanciadas. Bom, uma das paisagens associadas à questão da araucária é a de sistemas agroflorestais para produção de pinhão. Então, nesse caso, a gente tem os indivíduos de araucária integrados numa paisagem onde a gente tem pastagem, tem gado aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem uma cabeça de gado aqui, em que a fonte de renda está associada tanto aos animais, quanto também à exploração, nesse caso, o uso, nesse caso, do pinhão como um recurso florestal. E é interessante essa combinação, né, de usos desse espaço. A maior parte deles ocorre na região do Planalto Sul catarinense, aí Painel, Urupema, São Joaquim, né, onde a gente tem indivíduos relativamente jovens de araucária, de um processo de regeneração a partir do campo. Então, e naquelas paisagens anteriormente marcadas lá, né, a partir das áreas de campo, a regeneração da araucária, e que em muitas situações se caracteriza por uma paisagem com alta densidade de indivíduos de araucária. Alta densidade de indivíduos, inclusive muitos deles, né, bastante jovens, então a gente tem uma dinâmica bastante grande do processo de regeneração,
jovens com indivíduos recém-adultos ou indivíduos mais velhos, e em muitas situações uma competição, né, por espaço aqui bastante grande, consequência dessa alta densidade. Lembrem-se que um possível manejo dessas araucárias ele é bastante restrito, né, por causa que ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção e porque, em termos de legislação, isso aqui é encarado como uma floresta nativa, típica da floresta ombrófila mista, e não uma caracterização de floresta antropizada, como aquele meu desenho que estava lá, né? A questão central, e que a gente já tem também trabalhado um pouco, é se é possível pensar em manejar essas araucárias em sistemas agroflorestais. E esse possível, ele depende de vários fatores, obviamente, né? Então, é desejável, a gente quer, enquanto sociedade, que isso ocorra, é viável do ponto de vista, né? Vale a pena economicamente fazer isso? E também o aspecto legal, ou seja, o aspecto da legislação, né? Seria permitido fazer esse tipo de intervenção? E aí a questão, né, também para ser respondida é se o manejo das araucárias nesses sistemas agroflorestais traz benefício para as espécies e para o produtor. Bom, se de certa maneira a gente consegue responder essas duas questões como positivas, né, ou assertivas, então a gente de certa maneira constrói um pouco o que é o conceito de conservação pelo uso de uma espécie florestal, nesse caso, né? Poderia ser outra espécie, mas como a nossa disciplina é focada em espécies e recursos florestais, uma espécie florestal. Então, um pouco esse é o meu entendimento, né, do contexto do que é a conservação pelo uso de uma espécie, né? E para mim, especificamente, ela vai um pouco além daquele tradicional manejo florestal sustentável, tá? Porque tem vários aspectos adicionais aí, especialmente culturais, relacionados ao uso da paisagem como um todo. Bom, com isso em mente, né? Então pensem que um dos projetos que está sendo desenvolvidos na região, que eu coordeno o projeto e que a Natália, inclusive, faz parte aí da sua dissertação inserida nesse projeto, é esse que a gente chama conservação pelo uso em sistemas agroflorestais para a produção de pinhão. Tem o patrocínio da FAPESC, né? Envolve várias instituições aí do estado de Santa Catarina, e está sob a coordenação, minha coordenação aqui na UFSC. Bom, uma das primeiras etapas desse projeto foi, isso já foi realizado alguns anos atrás, né? Diagnósticos rurais participativos, em que a gente envolveu diversos desses produtores, coletores de pinhão, para tentar entender essa situação, problema, né, que foi posta por eles, demandada por eles em relação à possibilidade ou não do manejo da araucária. E foram realizados em 5 municípios, contou com a participação de uma grande quantidade de produtores. A gente trabalhava com algumas ferramentas, né, ferramentas associadas a esses DRPs, que são os Diagnósticos Rurais Participativos, entre eles, né, a linha do tempo, que aqui o Natal, que trabalha no Vianney, está ajudando a construir uma linha do tempo, e o diagrama de Venn, que é um diagrama onde a gente busca uma espécie de um alvo, né, parece um alvo, e a gente, nesse alvo, busca colocar na região central o que é prioridade, o que é mais importante, né? Eles, na verdade, elegem o que é mais importante e colocam na região central. E quanto mais periférico aqui, então, teoricamente, não tão importante ou não tão relacionado àquele assunto especificamente, né? Então, isso foi feito nos 5 municípios. Sumarizando um pouco, peço desculpas que eu não me toquei aqui, que em algumas situações a minha imagem vai acabar cortando parte do texto, mas
eu, de certa maneira, vou falar e sumarizar um pouco isso. Que eles têm observado uma diminuição na produção do pinhão ao longo do tempo, né, que o pinhão é um elemento fundamental do ponto de vista da renda desses produtores, que o consórcio, então, da araucária com gado e pastagem, e eventualmente com erva, isso não é em todos os municípios, tá? Eventualmente com erva também é importante, que a maior parte das áreas que hoje tem regeneração de araucária vieram de locais onde antigamente tinha roça ou eram pastagem, e que várias práticas de manejo já são utilizadas por esses agricultores, né? Inclusive enxertia, adubação, uso de calcário e outros. Bom, a partir disso, então, se a gente quer promover essa ideia da conservação pelo uso, primeiro a gente tem que caracterizar esse sistema produtivo, né? Então, caracterizar esses sistemas agroflorestais para a produção de pinhão, caracterizar como ocorreu a alteração da paisagem ao longo do tempo, né? E uma meta um pouquinho mais para frente aí é estabelecer unidades de referência e manejo. Então, literalmente testar se aquilo que é uma prática de manejo, de certa maneira, tem sustentabilidade do ponto de vista de manutenção da espécie e da produção de pinhão ao longo do tempo, né? Então, ver qual é uma densidade ideal de indivíduos, se existe uma relação da razão sexual que seria adequada, então, entre machos e fêmeas, né? E, obviamente, áreas com manejo e áreas sem manejo, né? Para conseguir capturar dados que possam eventualmente ser analisados depois. Então, é um trabalho, como eu mencionei, que está em andamento, né? E já tem algumas atividades, já bastante atividades já foram desenvolvidas. Nesse último ano, a Natália, então, se envolveu, né? Bastante, por causa que tem uma relação direta com a dissertação que ela vai desenvolver. Bom, tudo isso, de certa maneira, estou tentando resumir um pouco, usando o exemplo da araucária, para falar assim, o que então é conservação pelo uso, ou como se busca informações que permitam estabelecer estratégias de conservação pelo uso, né? Então, bem resumidamente, para poder estabelecer estratégias de conservação pelo uso, nós temos que, no mínimo, reconhecer ou conhecer, trazer à tona, três grupos, né, três elementos fundamentais para sustentar essas propostas de conservação pelo uso, que é conhecer as espécies, conhecer os ambientes, né, e, obviamente, as interferências que os humanos fazem sobre esses ambientes e conhecer os usos, né? Tudo isso associado à, à possibilidade ou não desse uso desses recursos. Bom, dito isso, parece fácil a gente pensar em conservação pelo uso quando a gente está falando da araucária, que é um exemplo bastante palpável e um exemplo que a gente, de alguma forma, veio trazendo ao longo do semestre em vários momentos nas nossas aulas. E dá para pensar essa mesma lógica para outras espécies florestais, né? Então, do meu ponto de vista, sim, a estratégia é essa, né? E ela pode ser replicada e pode ser aplicada a outros recursos florestais. Então, obviamente, também vocês já tiveram contato, né, com essa publicação. Ela é só uma das referências que possam ser utilizadas, pensando assim, bom, e que outras espécies se enquadrariam nisso, né? Nesse caso, especificamente para a região sul. Então, a gente tem aí um rol de pelo menos praticamente 150 espécies que poderiam ser trabalhadas. É uma fração relativamente pequena, se considerando a toda a biodiversidade, mas obviamente não é desprezível, especialmente se a gente considerar o que a gente usa atualmente, que é bem pouco. E aí, alguns exemplos, talvez dos mais tradicionais, né?
No caso de plantas alimentícias, a gente tem várias possibilidades, né? O que se nota é que no passado o consumo, especialmente das frutíferas nativas, estava muito associado a um certo consumo chamado informal, né? Então, eventualmente, alguém comia aquele fruto quando achava um pé, quando ia na casa de um parente da avó e tal, e tinha lá um pé da pitanga ou da araçá ou da cereja e comia aquilo, né? Então, muito informal. No entanto, isso tem mudado, a gente tem notado claramente que nos últimos 10, 15 anos isso tem sido crescente a procura por novos produtos, por alternativas alimentares, né? E aqui eu faço um destaque muito forte pela iniciativa e pela publicação que foi das punks, do Valdeli, porque ela impulsionou seguramente muito essa possibilidade de uso de espécies alimentícias, nativas alimentícias. Nas punks, lembrem-se que não tem só nativas, né? Tem também as chamadas espontâneas, ruderais, mas as nativas acabaram tendo um destaque bem significativo nessa onda das plantas alimentícias não convencionais. E também a exigência por produtos naturais, e aí as espécies nativas, frutíferas nativas, entrando em muitas das propostas de agricultura orgânica, sistemas agroflorestais e assim por diante. Obviamente, o exemplo da goiaba serrana, talvez ele é o mais emblemático, né? Até por isso ela é a capa lá do livro, porque ele mostra claramente como a gente desperdiça oportunidades e muitas vezes não valoriza os nossos recursos, né? Hoje, seguramente uma das espécies nativas do Brasil que tem mais cultivo fora do Brasil, né? Então, é uma planta que indiscutivelmente tem potencial alimentício e também medicinal, mas que fora do Brasil ela ganhou espaço, no Brasil ela vai ainda engatinhando no sentido de possibilidades de uso. Sem dúvida nenhuma, tem tudo, né, para se enquadrar em todas as categorias lá de estudos e a gente já tem várias informações que permite a estratégia da conservação pelo uso. Que é só um exemplo de como isso de certa maneira, acaba sendo até um paradoxo, né? Essas são frutos de goiaba serrana, né? Goiaba brasileira, Aca seloviana, sendo comercializada no mercado em São Paulo com o nome de goiaba colombiana, que não está de todo errado, porque os frutos realmente vieram da Colômbia, né? De produções comerciais que a Colômbia tem de goiaba, de Aca seloviana. No entanto, né, talvez a questão mais correta aí seria atribuir aí o nome ou a referência à goiaba serrana ou à goiaba brasileira nesse caso, né? É um daqueles casos semelhante à batata inglesa que não é da Inglaterra. Do palmito, eu não vou falar muito porque nós vamos ter uma aula só sobre o palmito, né? Provavelmente na próxima semana, no dia 4. Mas uma espécie, o Euterpedulis, o palmito da Mata Atlântica, também chamado, né? É uma espécie que por muito tempo ela figurou entre os principais produtos não madeireiros coletados da Mata Atlântica no Brasil inteiro, né? Especialmente as regiões litorâneas, as regiões associadas à floresta aurofiladense. Até ponto de levar a planta a estar listada na lista de espécies ameaçadas de extinção também, né? Hoje a gente caminha talvez para um, um produto diferenciado, que não é só o palmito em si, né, a partir do palmiteiro, porque no caso do Euterpedulis, ele gera a morte do indivíduo, né? Porque é essa região aqui que é explorada, digamos assim, para o palmito.
No entanto, o uso dos frutos, ele tem um viés um pouco diferenciado, porque ele permite múltiplas aproveitamentos, múltiplos ciclos de aproveitamento desse recurso, uma vez que depois que ele entra em fase reprodutiva, ele quase todos os anos ele emite cachos e frutos e assim por diante. A araucária eu já mencionei, né? Não vou entrar em detalhes, porque a gente já, de certa maneira, falou bastante, mas ela também é um recurso que ao longo do tempo ela mudou um pouco a categoria, né? Então, de um recurso madeireiro para um recurso não madeireiro, pelo menos predominantemente, né? Apesar de que ainda a madeira tem tanto potencial quanto uso bastante significativo, especialmente em Santa Catarina. A erva mate, né? A erva mate, ela é quase um coringa que tu não sabe se tu encaixa ela em alimentícia, medicinal, nutracêutica, né? Mas de toda forma talvez não, com certeza do ponto de vista financeiro o principal produto florestal da Mata Atlântica, né? Do extrativismo, desde sempre, sempre que eu digo os últimos 150 anos, ela figura aí entre os principais produtos de geração de renda e, consequentemente, né, de uso de produtos da floresta umbrófila mista, nesse caso. A aroeira vermelha é um outro exemplo interessante, Esquinus terebentiefolios, né? Ela mundialmente é conhecida como pimenta rosa ou pimenta doce, também tem muita coisa fora do Brasil, né? No Brasil já tem cultivos comerciais de larga escala, inclusive cultivos orgânicos, certificados, tudo. Uma planta espontânea, né, que ocorre nos processos de regeneração natural, especialmente nos estágios iniciais. Pouca gente conhece esse uso, né? Muita gente conhece a planta, mas pouca gente conhece esse uso condimentar dos frutos da pimenteira rosa, né? Mas se vocês procurarem por pimenta rosa ou pimenta doce na internet, vocês vão encontrar muitos produtos que podem ser utilizados a partir dela. E aí uma gama de outros frutas, né? Frutas como a guabiroba, o butiá, a pitanga, o physalis, né? E talvez um dos grandes desafios hoje das cadeias produtivas associadas às frutas nativas é que a maior parte delas tem um tempo reduzido de prateleira, um tempo reduzido em termos de conservação quando elas estão maduras. Por isso é fundamental o estabelecimento de processos, procedimentos de transformação dessas frutas, seja em suco, polpa, picolé, sorvete, geleias, né? Para conseguir aumentar esse tempo de uso, aumentar o tempo de prateleira e, consequentemente, agregar valor a esses produtos, né? Porque eles são bastante perecíveis, né? Muito delicados, então, em muitas situações, tem um alto custo a colheita, então você tem que ter cuidado para não perder essa produção que foi colhida. E esse, inclusive, as cadeias produtivas de espécies nativas é um tema, um gargalo fundamental, tanto é que na, na rua, digamos assim, um edital da FINEP para financiamento de projetos especificamente sobre cadeias produtivas associadas à sociobiodiversidade no Brasil, porque é reconhecido que esse é um gargalo muito importante de ser trabalhado para várias das espécies. Cascadanta ou cataia, né, um planta medicinal, Drimis brasilensis. Também não vou entrar muito em detalhe, mas mostra assim como é importante a gente estabelecer comunicação com as populações que eventualmente fazem uso desses recursos, né? O Alexandre Mariotti, essa tese dele, ali na região de Caçador,
ele conseguiu, de certa maneira, estabelecer esses contatos, fazer as entrevistas, montar essas avaliações a campo sobre diferentes proporções aqui na retirada da casca, sobre secagem da casca, de certa maneira um beneficiamento primário, né? Por quê? Porque esse estabelecimento da relação com as populações que lidam, né, que usam esse recurso, ele não só agrega valor e agrega conhecimento a essa pesquisa que está sendo desenvolvida, como de certa forma ela já funciona como uma espécie de transferência do conhecimento que é produzido dentro da academia para essas populações que são diretamente envolvidas com o uso desses recursos, né? Então, gerar o conhecimento junto com eles seguramente corta alguns passos aí nesse processo de entendimento, conhecimento da espécie, conhecimento do ambiente e, consequentemente, a possibilidade de uso desses recursos. Esse também é um trabalho interessante, é outra planta medicinal muito utilizada, que é a espinheira santa, né? É um trabalho que o pessoal, o Walter Stenbock, desenvolveu muito na região do sudoeste do Paraná, na região de Guarapuava, com um sistema de manejo muito semelhante com a erva mate, onde que você faz podas de galhos, né, para o uso desse recurso. E aí, de novo, né, a questão das cadeias produtivas, processo de secagem, agregar valor a partir do momento que você tem uma marca, que você, de certa maneira, comercializa esse produto de uma forma mais justa também, né? Porque se você entrega simplesmente um grande volume desse material para um atravessador, né? Quem ganha, no fim das contas, é o atravessador e quem tem o trabalho é o extrativista, né? Aquele que está lá trabalhando no dia a dia. Então, é bastante injusta, muitas vezes, essas relações econômicas associadas ao uso de recursos florestais, especialmente quando a gente tem uma cadeia produtiva ilegal, uma cadeia produtiva que não tem o regramento em termos de legislação que permite sua exploração de forma justa e também sua exploração de forma ecológica, né, do ponto de vista de respeitar regras no processo de uso desses recursos. A bromélia antiacanta, a gente também já mencionou algumas vezes, né, a importância dessa espécie. Aqui tem uma foto lá dos frutos dela. Aqui o processamento dos frutos para fazer xarope, que é um dos usos associados a essa espécie. Então, aqui o trabalho da Samantha Philippon, na região de Três Barras, também com essa relação dos produtores com o recurso, né, fazer a cerca. Ela também identificou outros usos além do fruto e do uso da planta como cerca viva, que é uma espécie de palmito que é feito da base das folhas dessas bromélias, que tem um potencial alimentício, né, bem interessante, né? Então, é outra planta que tem claramente tem esse viés. É bem comum, quer dizer, não é tão comum, mas é bem significativa a importância e o destaque para algumas espécies ornamentais e fibrosas. A gente usa muito pouco plantas nativas nos nossos jardins, né, nas praças, na arborização urbana. Eu não vou entrar em detalhes especificamente desse tema, porque a gente vai ter uma aula sobre essa parte mais de silvicultura urbana. Eu vou resgatar alguma dessas questões. Mas aqui só para mostrar algumas espécies potenciais, né? O capim-paina, o capim dos pampas, o brinco de princesa, que é a fúcsia regia, que é a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Inclusive os frutos dela também são comestíveis, né? Isso é uma orquídea que é epidendrum, que é mais comum
nas restingas, né? O butiá, e aí a gente tem mais do que uma espécie de butiá, nesse caso o butiá da serra. A caliandra e, por fim, essa que está aqui em cima da minha imagem é a flor de São João, né? Que tem esse nome justamente porque floresce no inverno. Também tem várias espécies com potencial madeireiro, né? Então, indiscutivelmente, existem espécies que podem e têm características interessantes de serem trabalhadas nessa mesma lógica da conservação pelo uso a partir do uso madeireiro, né? Então aqui são todos produtos de Bracatinga, né? Desde carvão até outros produtos processados. Isso é um barril de grápia, né? Uma planta típica mais da região da floresta estacional decidual, muito utilizada no passado, né? Hoje pouco usada, mas que por, por muitos produtores, tanto de vinho, quanto cachaça, quanto de conhaque, whisky, a qualidade é tão alta quanto do famoso carvalho europeu, né? E aqui é uma casa em Garuva, no litoral de Santa Catarina, que o produtor fez toda a casa a partir das madeiras que ele tirou da própria propriedade. Ele fazia roças de toco e tal, né? Então ele tem basicamente jacatirão, canelas e a licurana, essa mais avermelhada aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a bracatinga é uma espécie que tem essa característica, reúne características que permitem claramente desenvolver propostas associadas à conservação pelo uso, né? Uma planta de crescimento rápido, uma planta que facílima multiplicação, que está associada ao uso na paisagem, né? Que os agricultores por muito tempo estabeleceram, né? Estratégias de manejo da espécie nessa paisagem. E, obviamente, né, produtos que são derivados do uso ou da possibilidade de uso da baracatinga, né? Desde lenha, carvão, escoras, né? O melato da Bracatinga, que hoje inclusive já tem inclusive indicação geográfica no estado de Santa Catarina, né? A produção do melato de Bracatinga. Talvez o mais famoso, o carvão, pela sua qualidade, né? Qualidade calorífica das plantas de Bracatinga é bem interessante, especialmente por ela se tratar de uma espécie de crescimento rápido, né? Então, uma planta pioneira típica. A maior parte das plantas pioneiras, elas têm por característica madeira mole, como normalmente o pessoal fala, né? Então, dificilmente tem um rendimento calorífico tão significativo, mas a bracatinga, ao contrário, tem crescimento rápido e um alto poder calorífico. Aqui alguns exemplos de uso de espécies madeireiras. Aqui é uma área experimental que foi estabelecido pela universidade na região de Massaranduba, então floresta ombrófila densa, litoral, né? Um proprietário de terra que tinha uma área que ele tinha feito uma compensação ambiental na década de 70 em relação ao uso de recursos. Então ele fez uma espécie de plantio de espécies nativas, né? Então 78, e isso permitiu estabelecer um plano de uso, né, desses recursos florestais nessa área. Então várias espécies foram, né, primeiro inventariadas, daí depois selecionadas para corte, cortadas, processadas, e tem gerou vários trabalhos ali na região, né? Todas elas etiquetadas e tal. Então a gente conseguiu fazer boas estimativas do potencial de produção madeireira de uma área de formação florestal secundária na Umbrófila densa, tá? Aqui já é na serraria o processamento dessas madeiras. Infelizmente eu acabei cobrindo aqui, né, a minha foto,
mas quem tiver curiosidade pode, na minha sala, ver a mesa que eu trabalho, né? Ela vem de plantas de licurana exploradas, né, dentro desse projeto de pesquisa nessa região de Massaranduba. Bom, e onde que a gente conecta então essa ideia da conservação pelo uso com a restauração? De certa maneira, isso se dá por uma questão que ela é crescente e ela demandante e com certeza uma grande oportunidade, que são as demandas que existem hoje na Mata Atlântica como um todo, né, em termos de necessidade de restauração de áreas por demanda tanto de legislação, e aí principalmente o Código Florestal Brasileiro, né, o CAR e o PRA, o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Recuperação Ambiental, e também em algumas situações os termos de ajuste de conduta associadas a atividades de exploração, às vezes ilegal, às vezes de compensação ambiental e às vezes de adequação ambiental de uma situação produtiva. Então, a gente tem na paisagem hoje, sem a necessidade de perder áreas produtivas, né, que sempre é muitas vezes um, um motivo de discórdia. Lembre-se lá o primeiro slide que eu mencionei sobre isso, né? Então, a gente hoje tem demanda bem significativa em termos de área de restauração, né? Então, tanto as áreas de preservação permanente e reserva legal, que são demandas legais, né? Legislação exige isso, que essas áreas sejam recompostas. Também iniciativas de corredores ecológicos e pagamento por serviços ambientais. E o que tem surgido de maneira bem interessante e forte também, o uso de sistemas agroflorestais como estratégias de restauração, justamente por tentar acomodar um pouco esse conflito, né, entre produção e conservação, né? E, de certa maneira, para que isso aconteça, né, e que, de certa maneira, a gente consiga juntar essas duas lógicas, que é a conservação pelo uso com a necessidade de restauração, o ideal é a gente trabalhar com espécies aí, estratégicas. Eu dei alguns exemplos para vocês até agora, né? Então, de certa maneira, a gente poderia, obviamente, passar muito tempo falando do potencial de várias dessas espécies, mas é só para atiçar vocês no sentido de que existe essa possibilidade, existem esses caminhos e a gente pode trabalhar nesse sentido. Bom, mas quando a gente está falando de restauração, do que a gente está falando especificamente? Talvez, né, principalmente para quem não tem muito contato com essa temática, a primeira coisa quando se fala em restauração que vem à mente são situações como essa, né, que infelizmente a gente viveu no Brasil até recentemente, né, que são os desastres como Mariana e Brumadinho, né, áreas que sofreram a partir de um processo de rompimento de barragem de rejeitos de minério na região de Minas Gerais e que criaram essa avalanche de resíduo sobre a paisagem, né, áreas que tinham atividades humanas, né, tanto agrícolas, pecuárias, como inclusive, né, vilas, assentamentos de pessoas, né? No caso de Mariana, a extensão do dano ela foi maior em termos de área, mas no caso de Brumadinho, certamente o dano do ponto de vista social foi muito superior pelo número de vidas perdidas, né, com esse rompimento. Mas será que só essas situações mais extremas se configuram umas demandas por restauração, né?
ou aquilo que a gente vê no dia a dia na nossa janela toda vez que chove, aqui na região também é uma demanda associada a essa degradação ambiental. Talvez um crime quase silencioso que a gente comete, eu falo a nossa sociedade, né? É perder solo. Seguramente é a consequência para a humanidade de perder solo, solo fértil nesse caso, vai ter implicação muito grande a médio e longo prazo. Então, com certeza, as nossas práticas associadas às atividades produtivas agrícolas, florestais, pecuárias, precisam estar muito atentas a essas situações. A gente tem outras coisas bastante comuns também na nossa paisagem, né? Áreas que deveriam estar protegidas, né? Como as beiras de rios, de córregos, cursos d'água, né? E que não estão. Ou que tem aqui, né? Um certo grau de degradação, erosão, pisoteamento, compactação, presença de animais, né? Então, vários elementos aí que a gente pode associar ao mau uso dessa paisagem agrícola, né? E outras situações também, presença de espécies exóticas, né, que têm potencial invasor, como o pinus, que tem, sem dúvida nenhuma, um potencial econômico muito importante, né, assim como a soja tem, assim como o gado tem, mas que em algumas situações não deveria estar onde estão, como nessa situação onde que a gente tem um plantio de pinos até à beira do rio, à beira desse curso d'água, configurando, obviamente, um problema ambiental e um problema de legislação, uma vez que essas áreas deveriam estar com vegetação nativa. Mas a gente às vezes gosta, né, de olhar para fora e criticar, mas às vezes a gente precisa olhar também para outras coisas que não são tão evidentes, né? Então, áreas urbano-industriais também são um problema bem sério de conversão de vegetação nativa, de mau uso dos recursos, né? E de não respeito às legislações. Então, é bem importante a gente, de certa maneira, ter um olhar mais amplo sobre o que é degradação ambiental, sobre o impacto das atividades humanas, né? E como, de certa forma, nós, como profissionais, podemos colaborar nesse processo de melhorar essa situação, problema que se configura. Bom, é importante também dar uma certa diferenciada em alguns termos que muitas vezes eles são muito próximos e muitas vezes utilizados como sinônimos, né? A gente tem um grupo de estratégias que eles visam uma recuperação produtiva. Então é chamada, por exemplo, uma área que tem erosão, está degradada, eu vou evitar processos erosivos, mas eu vou continuar produzindo soja, milho, o que for. Então, eu estou fazendo uma recuperação de uma área que está degradada do ponto de vista produtivo, ou uma pastagem extremamente degradada, né, e que eu vou, por mau uso, né, dessa pastagem, e que eu vou, de certa maneira, recuperar essa pastagem, né, através do manejo da pastagem, ou do gado, ou piqueteamento, seja lá qual a estratégia for. Vejam que essas são estratégias de recuperação produtiva, porque eu não vou converter essa área produtiva em uma vegetação natural como ela era originalmente. E a gente tem a restauração ecológica ou a restauração legal, que é converter essa área que não deveria estar sendo usada para uma vegetação próxima à que ela era originalmente, ou seja, uma vegetação nativa naquele local. E essa é a situação que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um curso d'água que não tem vegetação nativa na sua área ciliar. Então, aqui é uma exigência legal de que isso seja recuperado.
Uma das situações aí é o programa de regularização ambiental. Teoricamente, todas as propriedades agrícolas que aderiram ao CAR têm que fazer a adesão também ao programa de regularização ambiental. O CAR, para quem não lembra, não conhece ou nunca tem familiaridade com esse termo, ele foi instituído pelo Código Florestal Brasileiro em 2012 e, teoricamente, todas as propriedades já tinham que ter feito, né? Muitas fizeram, porém, o que elas fizeram foi basicamente se inscrever no CAR. Pouca coisa além disso. Agora, como consequência do CAR, e já estava previsto isso lá no Código Florestal, a gente tem que fazer, os proprietários de terra têm que fazer adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Ou seja, toda propriedade que tem uma área que deveria ter vegetação nativa e não tem, tem que recuperá-la, né? E se você não aderir ao PRA até essa data mágica aí, que é o último dia desse ano, possivelmente vai ser prorrogado, mas independente disso, por enquanto não foi. Se você não aderir ao PRA, em teoria, você pode receber multa, né, por não estar do ponto de vista ambiental adequado. Tá? Que outras situações também existem demandas, né, por restauração, que também está associado a uma questão legal, é quando há supressão irregular de vegetação, e aí esse proprietário de terra é autuado, multado, a área é embargada e associada ao embargo dessa área está a obrigação de recuperação de uma área. Então, tu vai ter que recuperar uma área não porque ela está na beira do rio, mas porque você suprimiu vegetação sem autorização e, consequentemente, foi multado e embargada a área, né? Então, a gente tem vários exemplos, praticamente quase toda semana aqui na região. Sai no jornal, sai em algum lugar, esses flagrantes, né, de descumprimento da legislação, consequentemente aplicação de multa e, consequentemente, necessidade de recuperação dessas áreas. Bom, então com isso a gente basicamente sabe o que é a recuperação, mas como que a gente faz a recuperação propriamente dito? Então, essa recuperação tem várias estratégias possíveis, né? Aqui eu categorizei elas em quatro grupos, quatro categorias, né? Uma delas é a condução da regeneração natural, que também é chamada em muitos livros, muitas bibliografias de restauração passiva. Dentro dessa categoria tem alguns grupos de técnicas de nucleação que podem auxiliar nesse processo de regeneração natural. Então, de alguma maneira, eles aceleram esse processo, né? Tem as estratégias de adensamento e enriquecimento. Então, quando a gente ainda ou tem uma estrutura florestal propriamente dita, ou ela já está, de certa maneira, perturbada, e aí a gente vai entrar intervindo, né, nessa área para aumentar a diversidade de espécies. Também algumas estratégias que elas são mais utilizadas do ponto de vista de obras de engenharia civil, especialmente taludes de barragem, de barrancos de estrada quando são construídos, hidrelétricas e assim por diante, que é a hidrossemeadura. E talvez o conjunto de técnicas mais utilizado seja o plantio de espécies, né? Eu não vou entrar muito no detalhe técnico, né, de cada uma dessas estratégias. Para isso, eu disponibilizei para vocês lá no Moodle uma apostila. Vocês podem entrar lá, olhar essa apostila. E ela fala bastante dessas técnicas de recuperação propriamente dito. Bom, mas aí vocês podem perguntar, mas qual é a melhor técnica? Qual é a que você recomenda? E aí vem a famosa resposta do professor: depende, né? E depende de um fator principal, que é
o tal do diagnóstico. Ou seja, a melhor técnica é aquela que o teu diagnóstico permitiu identificar como sendo a mais adequada para o grau de degradação que você tem, para a demanda legal que você tem e para a necessidade do proprietário de terra que está sendo envolvido, né, nessa atividade de restauração. Então, o diagnóstico ele é fundamental e esse diagnóstico ele pressupõe vários elementos de análise para que a partir dessa análise seja possível escolher a melhor estratégia de recuperação, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto-chave. E eu brinco com os alunos, tem uma disciplina, né, na graduação, que é restauração ambiental, e eu brinco com os alunos, se eu pudesse falar uma única palavra da disciplina inteira que fosse a palavra mais importante, a palavra seria diagnóstico, né? Porque realmente é o elemento chave aí para sucesso ou não dos processos de restauração. Bom, eu vou dar só alguns exemplos de usos de estratégias de recuperação de áreas degradadas em situações distintas, né? Talvez não tão convencionais como normalmente a gente ou vocês estão acostumados a ver, né? Algumas delas que eu participei ativamente, né, colaborando com algumas das ações, outras delas que eu só ouvi falar e conheci através de congressos ou artigos científicos, né? Um caso bem interessante é o de um projeto de recuperação de áreas, de uma área de mangue, que era mangue no passado, na região de Joinville, no município de Joinville, em Santa Catarina, né? O que aconteceu? Tinha uma empresa, isso é uma área urbana, tá? Uma empresa perto da Baía da Babitonga, ela foi, ao longo do tempo, aterrando uma área de mangue e construindo em cima, né? Então, ela literalmente foi avançando sobre essa área de mangue, aterrando o mangue e construindo em cima, e achou, obviamente, que isso ninguém nunca iria notar. Acontece que alguém notou, denunciou para o Ministério Público, e esse processo ele foi avançando, avançando, até que chegou no Supremo Tribunal Federal, né, e houve uma decisão favorável ao Ministério Público no sentido, não, tem que arrancar, tem que literalmente retirar toda a área, todo o aterro, toda a construção que estava em cima da área, né? Então, isso foi, do ponto de vista ambiental, né, um caso de sucesso onde isso se avançou para um processo de retirada de uma empresa de uma área que foi irregularmente ocupada. Acontece que essa área não é uma área tão pequena, né? E o volume de aterro e de material que sairia dessa área é bastante significativo. E o que fazer com esse material? Levar para uma outra área? Provavelmente a gente vai degradar a outra área também, porque onde que eu vou depositar esse monte de aterro, esse monte de entulho que provém dessa área que vai ser recuperada? Então, o pessoal dessa empresa, que é a Restauração Ambiental Sistêmica, propôs uma, uma estratégia um pouquinho diferente. Vamos usar parte da área para literalmente acumular parte desse material que deveria sair dali, né? Só para vocês terem uma ideia, o volume necessário de retirada, se fosse retirado, está aí na fase de 15 mil caminhões, né? Então é um volume realmente bem significativo. E aí a estratégia se baseou numa lógica que foi usada na Alemanha pós-guerra, né? A Alemanha pós-guerra viveu um problema muito sério com muito entulho, muito material que, de certa maneira, sobrou a partir do processo dos bombardeios, né, da destruição toda do país nesse momento. E aí, em muitos lugares da Alemanha, principalmente nas grandes cidades,
literalmente se fez esses montes de entulho, que tem esse nome em alemão aqui impronunciável, pelo menos para mim. E aí se construiu parques, se construiu estruturas de lazer em torno dessas áreas que foram impactadas por esses entulhos, né? Então, na mesma lógica, ou numa lógica semelhante, foi proposto essa recuperação nessa área em Joinville. Então, aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Toda essa área aqui é a área de recuperação, que é lá aqueles aproximadamente 8 hectares, tá? E uma parcela dessa área aqui foi destinada, então, para o acúmulo desses entulhos e depois vai ser feita, obviamente, uma estrutura vegetada sobre esse monte de entulhos, né? Mas eles vão ficar, de certa maneira, escondidos ali. E aqui já dá para ver a área que eles escavaram, não sei se vocês conseguem perceber, que já tem água, né? Então, obviamente, quem conhece a vegetação de mangue sabe que ela oscila com a maré e o nível da água oscila com a maré, né? Então, tem momentos do dia que vai ter água e tem momentos do dia que vai estar drenado, né? E essa dinâmica ela é muito importante para o estabelecimento da vegetação de mangue. Então, não teria como recuperar uma vegetação de mangue sem restabelecer essa dinâmica do fluxo da água na área, né? Então, toda essa área foi retirada, os entulhos, a empresa em si e tal. Foi mantido um barracão aqui que a empresa teve que manter para programas de educação ambiental, né, que também fazia parte desse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, né? E aqui dá para ver um pouco melhor, ó, toda aquela área que foi escavada. Vejam que quando a gente tem água, né, e a própria água ela trazia propágulos de dispersão de plantas de mangue, né? Então, a própria dinâmica de entrar e sair água nessa área, que é uma dinâmica natural do mangue, trazia propágulos de outras áreas de mangue próximas para colonizar essa região aqui. Então não foi plantado mudas. O fato de restabelecer a dinâmica hídrica permitiu o restabelecimento também da vegetação nesse local. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver. Tá, aqui ó, dá para ver nesse canto, aqui está o monte de entulho, né? E aqui já o monte de entulho, isso aqui é 2 anos depois, totalmente coberto de vegetação. Obviamente, nesse caso, não é uma vegetação de mangue, porque não tem a dinâmica da água, mas é uma vegetação que permite pelo menos o estabelecimento, né, de alguns processos ecossistêmicos e, obviamente, diversidade nesse local. Certamente vocês ouviram falar do alargamento, né, ou engordamento da faixa de areia lá de Balneário Camboriú. É recente isso, né? E se vocês não sabem, no processo de licenciamento para esse alargamento, estava previsto a recuperação da restinga, né? Então, deveria a empresa responsável pelo processo de alargamento fazer a recuperação da restinga nessa área, porque inclusive a restinga ou a presença da restinga nessa área impediria o assoreamento dessa areia que foi depositada, especialmente em eventos de maré alta, né? Até agora não foi feito, foi começado a fazer, né? E aqui vocês têm uma ideia do tamanho que vai ser a recuperação de restinga proporcionalmente ao tamanho do alargamento, tá? Essa distância aqui, se eu não me engano, são 10 metros, tá? E são vários cercadinhos de 10 metros espalhados por toda a orla, né? Que tem, eu acho que é 10 por 50 metros, né? Vários. Entre eles tem alguns corredores para as pessoas passarem.
né? E isso a cada tantos metros, então vai ter um desses cercadinhos ao longo desse processo como um todo. Tem gerado muita polêmica por vários motivos, né? Uma pelo custo, outro pela efetividade de recuperação dessa pequena faixa proporcionalmente a isso. Outro pela posição dessa faixa, né? Onde deveria estar essa faixa de restinga? Será que é aqui no meio dessa área de areia que deveria estar posicionada essa vegetação de restinga? Então, por muitas razões dessas polêmicas estabelecidas, né, tá meio suspenso esse processo de recuperação da restinga na praia de Balneário Camboriú. Mas já tem alguns exemplos interessantes de recuperação. Esse, por exemplo, foi em Canasvieiras, em Florianópolis. Também houve um processo de alargamento da praia, não tão grande quanto o Balneário Camboriú. Tá? E vejam que aqui tem um esquema aí né, desse processo de recuperação. Então você tem a água, você tem uma faixa de areia que é onde os banhistas vão andar, caminhar, sentar, botar guarda-sol, toda essa atividade, e depois a gente tem essa faixa de restinga, e vejam que a restinga também, ela tem diferentes configurações, né? Tem a restinga herbácea, a restinga arbustiva, né? E a restinga arbórea, com espécies diferentes, com formas de vida diferentes, com funções nesse ecossistema que também são diferentes. Né? Então, esse também é um outro trabalho interessante desse processo de recuperação de restinga. Aqui sim, com um pouco mais de critérios técnicos, né? Tanto na proposta quanto na escolha de espécies e estratégias. Um outro exemplo interessante de recuperação de mangue, não é no Brasil esse, é no Golfo do México, né, pertence ao México, e eles usaram as estratégias de nucleação para recuperação desse mangue. Qual é o problema de recuperar mangue, ou qual é a limitação, qual é a dificuldade de recuperar mangue? Como eu falei para vocês, mangue tem aquela dinâmica da água. Né? Então, muitos projetos de recuperação de mangue prevêem plantio de mudas. Só que o que acontece? Tem muita dificuldade de conseguir fixar essas mudas no substrato, no solo, porque tem essa dinâmica da água. Então, toda vez que sobe a maré, enche da água, depois baixa, sobe, baixa, sobe, baixa. Então, como é que tu fixa uma planta, né, uma planta nessas situações, né, e mantém ela ali até que ela consiga estabelecer as raízes e, obviamente, daí se fixar de forma definitiva. Então, muitos projetos de recuperação de mangue ao longo do mundo, não só no Brasil, né, têm essa dificuldade e relatam essa dificuldade. Nesse caso, eles usaram uma estratégia interessante que é chamada de chinampas, né, que basicamente são canteiros flutuantes. E, obviamente, isso veio de uma inspiração de agricultores que ocupam lagos de altitude, principalmente nas regiões andinas, né? E eles cultivam alimentos, né? Agricultura, fazem agricultura em cima desses canteiros flutuantes que eles chamam de chinampas, né? E vejam que no início eles são flutuantes, mas à medida que vai sendo depositado mais material, eles vão, de certa maneira, se fixando quase ali e formando, em muitas situações, inclusive ilhas, né? Ilhas já fixas e com uma boa estrutura. E essa lógica, então, dos canteiros flutuantes de produção agrícola, né, foi o que inspirou esse grupo de pesquisadores a estabelecer, né, essas balsas flutuantes que eles usavam para plantar as mudas, então, nas balsas. Então, aqui tem uma estrutura, né, que essa estrutura sim é fixa no chão, colocam solo e plantam as mudas ali dentro. E a partir disso, depois, obviamente, que a planta
tem essa fase inicial que é a mais difícil estabelecida, ela se fixa ali e a partir dali ela começa o processo de regeneração desse ecossistema de mangue. Então aqui tem uma imagem de cima, espero que vocês consigam ver aí que cada pontinho branco desses nessa área aqui é uma dessas balsas flutuantes que o pessoal utilizou para recuperação ou para fixação das espécies que eles iam utilizar no processo de recuperação. Um outro exemplo interessante aí já com um ecossistema com uma dinâmica completamente diferente é esse relacionado à recuperação de áreas áridas, né? Então, lê-se aqui Caatinga, no Brasil. E qual é o problema da Caatinga? Ao contrário do mangue, na Caatinga falta água, né? E a maior dificuldade de estabelecer projetos de recuperação, especialmente com plantio de mudas na Caatinga, é que a maior parte das mudas morre por falta d'água, né? Para vocês terem uma ideia, em média, a taxa de mortalidade de projetos de recuperação de áreas degradadas na Caatinga com plantio de mudas é em torno de 70%. E aí, esse pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte resolveu testar uma estratégia chamada de alongamento de raízes no viveiro. Por que isso? Porque basicamente o problema da caatinga não é que falte água, o que falta água é na superfície. Mas tem bastante água nas partes mais profundas. Tanto isso que as plantas da caatinga sabem disso, né? Elas têm pouca parte aérea e muito sistema radicular. O cerrado também acontece isso, né? Na caatinga isso é mais extremo, porque a falta da água é maior do que nas regiões do cerrado. Então elas têm um grande sistema radicular para pouca parte aérea. E normalmente plantas de viveiro, tradicionalmente, né, têm um sistema radicular pouco desenvolvido, né? Se vocês observarem nessa imagem, esse rapaz aqui, ele está conduzindo, aqui tem duas mudas, cada uma delas é uma espécie de um cano, né? Um cano de PVC aqui, ó, que tem mais de 1 metro de comprimento. Então, o que eles fazem? Eles, no viveiro, eles produzem essa muda dentro desse cano, com mais de 1 metro de comprimento, e lá embaixo tem água. Isso literalmente força as raízes das plantas a crescer em direção à água, né? E cria esse sistema radicular extremamente desenvolvido, né? Então, isso é que é chamado o alongamento de raízes em viveiro. Claro, isso é um modelo experimental que eles estão testando lá, né? E aí eles conseguiram reverter, né, aquela lógica da restauração dessas áreas. Em vez de ter uma mortalidade de 70%, eles passaram a ter uma taxa de sobrevivência de 80%. Então, o que acontece? Eles levam essas mudas alongadas. Aqui, infelizmente, eu acabei cobrindo aqui, né? Mas esse cano ele é dividido em duas partes com uma borracha, porque daí depois que você insere a muda na cova, que tem que obviamente ser uma cova profunda, você retira os dois lados, né? E inclusive reaproveita essa estrutura de PVC para produzir novas mudas. Aqui no chão dá para ver, ó, tem uma aberta aqui, ó, né? Os dois lados desse cano de PVC. Então, novamente, o olhar para um aspecto ecológico da caatinga permite também inferir possibilidades, né, associadas à recuperação, restauração dessas áreas. Bom, uma outra experiência interessante são processos de mineração, né? Obviamente que vocês devem imaginar que áreas mineradas geram bastante impacto, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos de recuperação de áreas de mineração de bauxita, né? Nesse caso, todas as áreas na Amazônia, principalmente no estado do Pará. E a área, ela é
bem significativa. Para vocês terem uma ideia, uma dessas empresas que a gente visitou, eles estão minerando na ordem de 300 hectares por ano, né? À medida que eles mineram 300 hectares ou abrem 300 hectares, eles têm que recuperar perto disso também. Então é uma sequência de mineração, recuperação, mineração, recuperação. No caso da bauxita, o que que acontece? A bauxita, para quem não sabe, é a base para depois produzir alumínio, tá? Então a bauxita ela está aí numa profundidade mais ou menos de 10 a 20 metros, né? Tem uma camada, então tu tem a vegetação, tu tem esse solo mais orgânico que é chamado topsoil, né? Tu tem uma camada de argila e aí você tem a parte que tem a bauxita propriamente dita. Então, para minerar, você tem que cortar a vegetação, retirar o topsoil, retirar a camada de argila, explorar a bauxita, devolver a argila, devolver o topsoil, recompor a vegetação. Então, é um processo, literalmente, né, uma montagem aí. O que que acaba acontecendo na maior parte das vezes? O que acabava acontecendo na maior parte das vezes? Uma área, primeiro ela era toda explorada, a madeira era vendida, né? A madeira vendia o que não prestava do ponto de vista econômico para a produção de madeira, ou colocava fogo ou enterrava. O topsoil ficava armazenado para usar depois na recuperação. Só que isso poderia levar 2, 3 anos para acontecer, até que eles terminassem de explorar a bauxita naquela área. E a argila ficava ali também armazenada em algum canto, esperando para ser colocada de volta na cava, que eles chamam, que é essa área que foi minerada. Então, o que acontecia em muitas situações era isso. Isso aqui é um processo de recuperação tradicional dessa área de mineração lá, em que já foi plantadas mudas em cima dessa recomposição do solo, primeiro argila e depois topsoil. Acontece que 5 anos desse topsoil armazenado, o banco de sementes foi todo embora, né? Principalmente em altas temperaturas, como tem lá, né? Todo esse material depositado, micro-organismo, o que tinha ali foi tudo embora, ou a grande parte foi embora. Então as plantas, elas literalmente eram plantadas, né, para a recuperação da área em cima de um solo quase que estéril, aí, por um processo de solarização. E muitas situações, né, como eu falei para vocês, era jogado fora todo esse material vegetal resultante do processo da retirada da vegetação, da floresta que existia ali. Então, a partir de um trabalho do professor Ademir Reis, né, que era professor da UFSC, que tem essa empresa de consultoria na área de restauração ambiental, a ideia dele foi o seguinte: não, nós temos que aproveitar esse topsoil de forma imediata. Se é preciso levar para outro lado da mina, então leva para outro lado da mina onde está se fazendo recuperação. Mas o topsoil ele não pode ficar armazenado, porque senão a gente perde a biologia toda desse solo, tanto de plantas quanto de micro-organismos, como de fauna de solo. E outra questão fundamental é que a gente não vai espalhar esse topsoil. A gente vai criar rugosidade nesse solo. Isso é importante, porque a rugosidade permite, de certa forma, o armazenamento da água, a formação de microambientes, né? E evita que, se você espalhar todo esse solo, ele sofra esse processo chamado de solarização, né? Que é literalmente alta temperatura. Ainda teve muita dificuldade de entendimento e de operacionalização disso nessas empresas, porque uma coisa é a área ambiental falando, outra coisa é a área operacional da mineração falando, não vale a pena transportar de um lado para o outro, tem muito custo, não sei o que, não sei o que. Mas depois de muita negociação, algumas coisas avançaram.
Um problema que ainda reside em algumas situações é que eles deixam espaços entre esses montes, né? E isso pode gerar erosão, principalmente porque é uma região que chove bastante, né? E aos poucos isso tem sido, de certa maneira, corrigido. Aqui alguns exemplos, né, desses montes aqui são 6 meses só depois, começou a chuva, aquilo ali, todo o potencial do banco de sementes, ele se extrapola, né? Aqui é o professor Ademir Reis, para quem não conhece, né, analisando essa deposição de material aqui. Vai ficar ruim nessa minha imagem aqui, mas essa parte da frente é uma recuperação de área tradicional, como eles fazem, e a parte de trás aqui, ó, é uma área que foi feito isso, que foi a recomendação, ou seja, aproveitar o topsoil na sequência da exploração dele lá no início da mineração. E tem a mesma idade essas duas áreas aqui. Tá? Aqui com plantio de mudas tradicional, aqui com o uso do topsoil logo na sequência que ele é retirado. E indiscutivelmente eles melhoraram bastante o potencial resiliente de recuperação dessas áreas. Um desafio que ainda é bem significativo é que todas essas áreas, assim como Mariana e Brumadinho, lá dos acidentes, tem essas chamadas lagoas de rejeito. Isso porque todo minério que é explorado, seja ele minério de ferro, bauxita, cobre, o que for, ele tem um processo de lavagem. E quando tu lava esse minério, tu gera um resíduo. E esse resíduo, na maior parte das vezes, ele é um colóide, ele é líquido com alguns materiais sólidos, né? E no caso lá das minerações, eles têm grandes lagoas, grandes lagoas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, um dos conjuntos de lagoas que eles têm de rejeito, aqui vocês não vão conseguir ver, mas tem mais de 2 quilômetros essa reta, por mais ou menos 1 quilômetro aqui. Então são grandes áreas com deposição desse rejeito. No caso do rejeito da bauxita, ele é basicamente argila. Você lembra que lá tinha argila lá, né? Então que era retirada, mas ela obviamente está um pouco misturada, então ela é basicamente argila. Uma argila muito semelhante àquela argila que é usada em quadras de tênis, o saibro. O saibro é uma espécie de argila. Então ela é tão vermelha e um pó assim semelhante àquilo. O problema é assim, como recuperar essas áreas que são depositadas, né? Por quê? Porque apesar de não ser um material tóxico, ele é basicamente argila, ele fisicamente ele tem muita dificuldade, ele vira literalmente um tijolo quando seca, né? Então, é exatamente um tijolo quando ele seca. Então, como que tu vai plantar uma espécie vegetal, né, uma árvore em cima de um tijolo, literalmente. Então, esse tem sido um desafio que ainda está em trabalho. Tem algumas discordâncias do ponto de vista do órgão ambiental em relação à empresa e em relação à consultoria e tal. De toda forma, a gente trouxe uma parte desse resíduo, a gente já testou aqui, a professora Júlia testou aqui na UFSC, num TCC que teve na engenharia florestal. Ele não é tóxico realmente para a fauna do solo, mas ele tem esse problema físico, né, de como superar essa barreira física. E aí tem sido interessante a Roberta, né, alguns de vocês conhecem, ela tem feito um projeto piloto aí testando algumas estratégias de como é possível ou como é possível de certa maneira remediar parte desse processo de degradação desse solo e estabelecer uma comunidade vegetal ali em cima, né? Então, um elemento que é chave, que a gente já descobriu, tem que ter água, né? Porque quando tu seca, lembra que isso vira um tijolo. Então, pelo menos na fase inicial tem que ter água. Outra questão importante é que tem que ter matéria orgânica. Não tem como sair do nada ali uma planta crescer, se desenvolver sem matéria orgânica. Então a gente testou, que em casa de vegetação, a Roberta testou, né?
tanto plantas que têm raízes, né, que se fixam nesse substrato. Então a gente testou uma planta de mangue aqui, de mangue, desculpa, de banhado aqui da nossa trilha. E quanto a gente testou também plantas flutuantes aqui, as lêminas, né, que tem uma capacidade teoricamente de acumular nitrogênio, principalmente, matéria orgânica de uma forma geral, né? E o tratamento de trás aqui, ele tem um resíduo da estação de tratamento de esgoto da UFSC, né, depois, obviamente, de passar pelo tratamento. Mas ainda assim tem um certo percentual de matéria orgânica nessa água, que é bom. E aqui a gente só testou com água, né? Então foi bem interessante, assim, os resultados são muito legais. É um projeto piloto, a gente vai agora passar para a segunda fase, que é montar realmente um experimento com repetições e tal, para testar isso. Mas se vocês notarem, olha a cor, isso aqui era laranja, né? Como aqui, isso aqui a gente já vê formação de limo, matéria orgânica, é uma mistura de coisa aí, mas certamente muito melhor do ponto de vista da possibilidade de restauração dessas áreas do que o que tinha preliminarmente. Isso que a gente tem só 3 meses de condução do experimento, né? E a gente já notou uma mudança bem significativa. Aqui não sei se dá para ver direito, mas a quantidade de raízes que essas plantas produziram foi fantástico, né? Elas conseguiram se estabelecer muito bem, provando que, obviamente, não tem um elemento tóxico ali. O problema é muito mais físico do que químico ou biológico, né? Por fim, só para mencionar alguns projetos aí que a gente tem desenvolvido, além desse da Roberta, que eu acabei de mencionar, né? Com a ideia, como eu falei para vocês antes, né, de recuperação de áreas associadas a propriedades agrícolas, naquela lógica, precisam recuperar, né, então, obviamente, como que, de certa maneira, a gente pode incentivar esses produtores a atender essa exigência legal, mas, ao mesmo tempo, né, ter uma certa compatibilidade das suas atividades produtivas com essa exigência legal. Esse é um projeto que já encerrou, chamado Agricultura Legal. Trabalhou bastante aqui na região, os 5 municípios que fazem parte da região, com a questão da educação ambiental nos colégios, com o controle de espécies exóticas em área de preservação permanente, com uma parte mais de educação ambiental. E agora a gente tem dado um segundo passo, digamos assim, nessa mesma lógica, que é o projeto Reforma, que tem estabelecido estratégias também de recuperação ecológica em áreas da floresta ombrófila mista. Tem um patrocínio do BNDES, né, envolve principalmente aí a UFSC, mas também algumas instituições parceiras, né, o PPGA entre eles, né. E a gente tem 2 perfis de áreas distintos que a gente tem trabalhado. Um deles é o Parque Estadual do Rio Canoas, né? Vocês tiveram a oportunidade, vários de vocês tiveram a oportunidade de conhecer lá o Parque do Rio Canoas, né? É onde o Ângelo tem feito também suas atividades do mestrado, o Luiz colaborou, né? Então, vocês acho que foram, alguns de vocês foram, quem faz a ecologia de ecossistemas foi lá com a Júlia, né? Então, tem aquela área experimental, que de certa maneira tem uma relação aí com esse projeto Reforma, mas tem toda uma área, né, que tem necessidade de controle da invasão do pinus, necessidade de plantio de mudas ou nucleação, né, o diagnóstico aí está nos mostrando qual é a melhor estratégia que a gente vai adotar em cada uma das situações. Já para o assentamento índio Galdino, ele fica aqui em Curitibanos, na divisa com Frei Rogério, né, ele tem uma área que permeia o rio Marombas, né? São 51 famílias e tem uma necessidade aí de recuperação de reserva legal e APP dentro do assentamento, né? Para questão de regularização
dessas propriedades, desses lotes dentro do assentamento. É, obviamente, um desafio bem significativo, porque envolve muitas famílias e envolve anseios e desejos que são diferenciados, né? Envolve uma série de circunstâncias aí que elas não são tão fáceis de serem acomodadas. Ah, mas vão botar cerca? Por que botar cerca? Que plantas vão recuperar? Né? A Karine, a professora Karine, tem feito uma parte do diagnóstico com os produtores, fazendo entrevistas com eles, tentando identificar que conjunto de espécies eles consideram interessantes de integrar essas estratégias de restauração. E a gente também tem avançado sobre a possibilidade dos sistemas agroflorestais serem uma das estratégias para a recuperação de áreas dentro dessas propriedades, desses lotes, né? Também tem uma questão de acompanhamento da qualidade da água, da qualidade do solo, né? Atividades de educação ambiental também, né? Aí num contexto bem amplo do que é educação ambiental, tentando envolver bastante essa comunidade. E aqui, só para encerrar, em relação às demandas por restauração, né? Como eu falei para vocês, aonde que a gente junta tudo isso, né? A, a ONU, né? Então decretou aí a década da restauração de ecossistemas, né? E vejam que eles falam várias questões, né? Falam a questão da importância, obviamente, da restauração, da criação e da oportunidade de empregos, da segurança alimentar e das mudanças climáticas. Então vejam como uma coisa que parece, de certa forma, meio isolada, está conectada com todo esse processo que a gente vem discutindo na disciplina e com, inclusive, uma das linhas bem claras de trabalho dentro do PPGA, né? Mudanças climáticas, segurança alimentar, restauração, né? Então, tudo isso tem, de certa maneira, conexão. Agora sim, para encerrar de forma definitiva, né? Não pensem que tudo que eu falei é simples, fácil e de certa maneira pode ser usado amplamente. Lembre-se que cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto, os grupos sociais que estão envolvidos, né, têm desejos, anseios que são distintos e tudo isso precisa ser ponderado na busca por soluções, né? Então não pensem que existe uma solução fácil para um problema que é complexo, né? E é para isso que vocês, de certa maneira, estão se capacitando, né? Fazendo mestrado, se envolvendo nas atividades das dissertações de vocês e dos colegas, né, que é bem importante também, que de certa maneira vocês vão calejando aí para a busca de soluções para esses problemas complexos. É isso, espero que eu não tenha ficado muito longo e cansativo para vocês. A vantagem do gravado é que vocês podem ouvir aos poucos, né? Mas é bem importante que vocês não deixem de prestar atenção, ouvir, né? E eventualmente tirar as dúvidas na próxima aula para não acumular esse conteúdo aí durante o nosso semestre, que já vai meio se encaminhando para o fim, vocês têm as tarefas de vocês e tudo mais. Então é isso, um bom feriado a todos e uma boa semana até na próxima sexta, quando a gente se encontra novamente presencialmente. Um abraço, até mais.